Estes são os assuntos em destaque nesta edição da PCD TV. O uso de pinos de aço no preenchimento de coroas dentais. A festa em comemoração ao Dia do Dentista, organizada pela APCD. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. O uso de pinos de aço no preenchimento de coroas dentais e a confecção de núcleos metálicos fundidos diretamente ajudam o dentista a conseguir excelentes resultados em tratamentos endodônticos. Este é o assunto de nossa entrevista com o Dr. Antônio Alberto de Cara, professor assistente de dentística da Faculdade de Odontologia da USP. Existem diversos sistemas de pinos, que a gente pode utilizar para se realizar preenchimentos de coroas dentais em dentes tratados endodonticamente. Aqui nós podemos ver alguns instrumentos utilizados no alargamento dos canais radiculares e uma coleção de pinos de aço que tem o mesmo diâmetro, pinos de aço inoxidável que tem o mesmo diâmetro e tem diversos comprimentos. Aqui outros dois pinos, que tem como característica específica uma perfuração que vai de um extremo ao outro e que eventualmente pode viabilizar o retratamento endodôntico. Aqui um outro sistema de pinos também, que é para se realizar o preenchimento mesmo em dentes onde estivesse indicado um núcleo, onde eu tenho a perda total da coroa e a parte coronária desse pino ou desse núcleo será retida por essa espiga que nós temos aqui. Aqui temos mais um outro sistema de pinos com os alargadores e as respectivas chaves, que são de aço inoxidável e banhados a ouro. Qual seria a vantagem do banho de ouro nesses pinos? É que nós podemos fazer preenchimentos com resina composta e eu não tenho nenhum tipo de descoloração, vamos dizer assim, da resina. Aqui nós temos então um outro sistema de pinos, onde a liga de fundição é titânio, assim como este outro também é fundido em titânio. Como eu disse no início, qualquer um desses pinos pode ser utilizado como retenção dentro do conduto radicular e o preenchimento coronário pode ser executado tanto com amálgama de prata quanto com resina composta ou mesmo com cimentos de ionômero de vidro. Aqui nós podemos ver um preenchimento feito com resina composta e um pino intrarradicular num dente que ainda tem um certo remanescente coronário. Aqui um preenchimento com cimento de ionômero de vidro completado com amálgama de prata, também se utilizando um pino intrarradicular. É importante salientar que mesmo esses pinos que possuem rosca, nós cimentamos esses pinos no interior do conduto. A grande vantagem dos núcleos metálicos fundidos que possuem uma perfuração no seu interior seria a possibilidade de se, através desse núcleo, poder reintervir no canal radicular. Em casos onde nós temos a presença de lesões periapicais e necessitamos colocar imediatamente uma prótese, nós podemos acompanhar o processo de cicatrização, certo? Sem ter medo, porque nós podemos a qualquer momento, através dessa perfuração desse pino, fazer a reintervenção endodôntica. E aqui nós podemos ver então a lesão já cicatrizada e não teremos nenhum outro problema. Mas se eventualmente tivermos, nós temos sempre a luz desse pino para reintervir no canal radicular. Aqui nós temos um caso, então, de núcleo perfurado. Nós podemos ver através da radiografia essa luz e se eventualmente nós precisarmos reintervir nesse canal, nós podemos fazer com tranquilidade através da luz desse tubo que pode ser alargada. Inclusive, esse pino pode ser removido através da luz. Em alguns casos, como esse, que um processo patológico periapical que recebeu o tratamento endodôntico e nós colocamos imediatamente um desses pinos tubulares e executamos a prótese. Por quê? Por que o uso do pino tubular? Porque nós podemos, através desse pino,
né, reintervir se necessário para o tratamento dessa lesão. Aqui já o caso concluído depois de cerca de 6 meses e a lesão cicatrizou completamente. Eventualmente, se eu tivesse ainda algum comprometimento, eu teria 2 alternativas: a cirurgia periapical, que é bastante cruenta, ou então o retratamento endodôntico através da luz desse tubo. A técnica nós demonstraremos a seguir no modelo. Naqueles casos, então, onde nós necessitamos executar a confecção de um núcleo metálico fundido, nós inicialmente removemos todo o remanescente coronário e removemos parte da obturação do canal através de um instrumento de endodontia aquecido. Depois disso, esse canal é alargado através de instrumentos rotatórios, brocas gates e largo, e através de instrumentos manuais, limas e alargadores endodônticos de terceira série, de 90 a 140. Executado o preparo de canal, que deve perfazer pelo menos 2/3 do comprimento radicular, ou pelo menos metade da raiz inserida em osso, nós vamos adaptar esse pino a esse conduto radicular, de tal maneira que ele entre livremente e saia sem nenhuma dificuldade. Isto posto, nós lubrificaremos o interior do canal radicular através de um isolante tipo vaselina e vamos completar o canal com resina e esse pino previamente selecionado, obtendo-se este outro corpo, onde eu já tenho uma parte coronária e o pino perfeitamente adaptado no conduto radicular. A partir daqui, nós iniciamos o processo de escultura da parte coronária desse núcleo, obtendo-se, finalmente, o núcleo inteiro, agora em posição, onde nós podemos testar o seu comprimento, né, e a quantidade de desgaste que se é necessário fazer para se colocar a coroa futuramente sobre esse pino. Esse pino é então enviado para o laboratório e pode ser fundido em ligas de ouro ou de cobre e alumínio. A vantagem de se confeccionar um núcleo diretamente na boca é que nós podemos testá-lo do ponto de vista de tamanho e do ponto de vista oclusal para se ter conta se existe espaço suficiente para se colocar depois a coroa sobre esse núcleo. Nós temos aqui um núcleo totalmente confeccionado em resina acrílica e este padrão vai diretamente para o laboratório para ser fundido. E essa fundição pode ser executada em uma liga de ouro ou de cobre e alumínio. O cobre e alumínio Duracast é o mais comum no nosso meio. Com o problema de que essas ligas, tanto a de ouro quanto a de cobre e alumínio, elas são incompatíveis com os cimentos adesivos. De que maneira nós poderíamos resolver este problema? A ideia é substituir o pino de resina por um pino de aço e utilizar-se exatamente a mesma técnica. Isso resultaria num núcleo como que nós podemos ver nesta outra imagem. Aqui nós vemos um núcleo totalmente confeccionado em resina que tem embutido no seu interior um pino de aço inoxidável, cuja extremidade fica livre para que ela possa se fixar no revestimento de fundição. Após a fundição desse núcleo confeccionado com centro de aço, vai resultar num pino, então, metálico, que tem todo o núcleo fundido numa liga de prata e estanho, e aqui nós podemos ver a extremidade do pino de aço. Isso é particularmente importante naquelas raízes onde nós temos um pequeno volume, como essa, por exemplo, que nós não podemos alargar muito o conduto. Então, a nossa intenção é resolver o problema de resistência desse pino, utilizando-se esse pino de aço.
Isto é particularmente importante naquelas raízes muito de pequeno volume, onde eu necessito colocar um núcleo e preciso de resistência desse núcleo. Isto é obtido através do pino de aço colocado no interior desse núcleo. Então, observem que eu tenho um núcleo muito fino, perfeitamente ajustado ao conduto radicular, que eu posso, né, ter segurança quanto à sua resistência, resolvendo problemas como esse, de um núcleo que foi fundido numa liga não nobre e que pode se entortar com facilidade, né? E nós podemos, inclusive, quando temos o núcleo fundido com o centro de aço, fundir com uma liga de prata estanho. Quais seriam as vantagens da fundição desse núcleo com uma liga de prata estanho? A primeira delas é que fica muito fácil se preparar na boca a liga de prata estanho, visto que esta liga é bastante mole. E a resistência nós temos através do pino de aço. A outra vantagem é que a liga de prata estanho ela é compatível com os cimentos adesivos e com os cimentos de ionômero de vidro, o que poderia tornar a cimentação desses pinos mais efetiva. Uma outra ideia seria nós termos um núcleo que tivesse uma perfuração desde a sua parte coronária até a parte radicular, que nós podemos ver através deste pedaço de fio, e desta maneira este núcleo vai para o processo de fundição, resultando numa peça como essas que vocês podem ver nesta imagem. Eu tenho um núcleo todo fundido numa liga de prata estanho e aqui eu tenho o pino de aço que possui a perfuração. Então, eu tenho um núcleo fundido com uma perfuração que vai desde o ápice até a parte coronária. Que vantagens eu teria num núcleo como esse? Primeiro, em circunstâncias onde eu necessitasse fazer uma reintervenção endodôntica, eu tenho uma luz dentro desse núcleo pela qual eu posso passar, posso alargar através de instrumentos especiais e atingir o ápice radicular, evitando uma série de cirurgias paraendodônticas. Isso seria extremamente importante naqueles casos de raízes linguais de molares superiores, por exemplo, ou raízes de molares inferiores e de pré-molares, cuja proximidade com o conduto do nervo mandibular é bastante próxima. Ainda naquelas raízes de dentes superiores, cuja relação com o seio maxilar também é muito íntima. Então, nesses casos, eu poderia tentar a reintervenção endodôntica através desse pino. Da mesma maneira, como esse pino é fundido em prata, eu tenho algumas facilidades no processo de cimentação, principalmente em se tratando de cimentações adesivas, porque a liga de prata estanho ela é compatível com os cimentos adesivos e com o cimento de ionômero de vidro. Sem contar que eu tenho ainda esta perfuração e evito a pressão hidráulica de cimentação, porque através dessa perfuração, o cimento de cimentação, que é colocado antecipadamente no conduto radicular, pode fluir com facilidade. A outra grande vantagem de se fundir esse núcleo com a liga de prata estanho é a facilidade de se trabalhar com essa liga na boca, pelo fato de ser uma liga um tanto quanto mole e de corte fácil. A resistência da peça como um todo é dada por esse pino de aço, então, que eu tenho atravessando o núcleo desde a sua parte coronária até a obturação do canal. E nós podemos ver aqui, nesse núcleo cortado, este pequeno sulco, né, que nada mais é do que a metade da luz desse conduto, pelo qual ou através do qual nós podemos, alargando através de um instrumento rotatório, existem instrumentos especiais para isso, atingir novamente a obturação do canal radicular. Esse tipo de pinos substitui algum outro método? Na verdade, não existe a substituição dos métodos tradicionais de uso de pinos e confecção de núcleos metálicos fundidos.
A ideia é se construir um pino que tenha algumas outras características, ou melhor, se construir um núcleo metálico fundido que tenha algumas características diferentes para melhorar o seu desempenho. Essas características seriam, do ponto de vista de resistência. Quando eu tenho um núcleo totalmente fundido numa liga qualquer, eu tenho a possibilidade de, no interior dessa liga, eu ter a formação de bolhas de fundição que tornariam esse pino vulnerável à fratura. Quando eu coloco um pino de aço no interior desses núcleos, eu dou a eles uma uniformidade já prévia, né, com esse pino de aço, e, portanto, ele vai ser muito mais resistente à fratura. Quais as vantagens que ele oferece? É que quando eu uso o pino de aço, visto que esse pino tem uniformidade, tem já uma certa resistência, é que eu posso usar para fundição uma liga mais mole, como a prata estanho, por exemplo, que vai facilitar o meu trabalho de preparo, né, da parte coronária do núcleo para depois colocar uma coroa sobre ele. A outra vantagem é que as ligas de prata estanho, elas são compatíveis com cimentos adesivos, né? Elas têm uma certa adesividade com os cimentos resinosos e com o cimento de ionômero de vidro, tornando a cimentação desses núcleos mais efetiva. Esse pino de aço que nós utilizamos para a confecção do núcleo, ele pode ser um pino de aço que tem uma perfuração que vai desde a parte coronária até a parte apical do núcleo. Então, se nós utilizarmos esse pino perfurado na confecção do núcleo, nós vamos ter um núcleo, né, que tem uma perfuração em todo o seu longo eixo, o que facilitaria a remoção do mesmo ou até o seu alargamento, e nós poderíamos atingir a obturação do canal radicular e resolver algum possível problema endodôntico, diminuindo então as cirurgias paraendodônticas. Ocorre algum tipo de interação adesiva entre pino e cimento? Como eu já havia dito anteriormente, uma das vantagens da confecção do núcleo metálico com o pino de aço no seu interior é que nós podemos fundi-lo então numa liga de prata estanho. E a liga de prata estanho tem mostrado, né, uma certa adesão tanto pelos cimentos de ionômero de vidro quanto pelos cimentos resinosos. Do ponto de vista do profissional, trabalhar com esses métodos, existe alguma diferença, alguma facilidade? Se nós tivermos em conta a confecção de um núcleo metálico fundido pela técnica direta, ou seja, a confecção do núcleo diretamente na boca sobre o remanescente radicular, não existe nenhuma diferença. A diferença está em que o pino previamente selecionado de resina que nós utilizamos para a confecção de um núcleo convencional, nós vamos substituir esse pino pelo pino de aço e vamos obter então um núcleo que tem em seu interior esse pequeno pino de aço. E após a fundição, esse pino vai ficar embutido dentro do núcleo fundido. Pode-se dizer que é uma técnica mais cara, doutor? Absolutamente. Se nós tivermos em conta o custo desses pinos de aço, né, nós vamos ver que pouco se acrescenta ao custo final desse núcleo fundido e os benefícios que isso pode nos trazer, evitando então muitas cirurgias paraendodônticas, eu acho que está plenamente satisfatório. Há algum tipo de enfraquecimento do dente com esse tipo de retenção? Eu acho que até o contrário, porque muitas vezes nós temos que alargar demasiadamente a raiz para que o núcleo metálico fundido tenha um volume tal que suporte a carga mastigatória. Quando nós utilizamos um pino de aço no seu interior, nós podemos trabalhar com volumes do pino um tanto quanto menores e resultando resistentes, porque no interior desse núcleo, ainda que ele seja menor, nós temos então essa estrutura de aço. Em que situações ou casos não é possível fazer a aplicação dos pinos? Em todas as situações onde um núcleo metálico fundido pode ser utilizado, esses pinos que têm o pino de aço ou o pino perfurado no seu interior podem ser perfeitamente utilizados sem nenhum problema.
Quais os cuidados a serem observados na aplicação do sistema? Os cuidados que devem ser observados durante a confecção desse sistema de núcleos seriam os mesmos cuidados que nós devemos tomar na confecção de um núcleo convencional. Quais sejam? Né? Manter o dente relativamente bem isolado e procurar não contaminar o canal radicular e a dentina radicular, podendo confeccionar esse núcleo, né, sem trazer problemas endodônticos posteriores. Quais os critérios para a escolha de diâmetros, comprimentos? Se nós atendermos ao que já existe, né, do ponto de vista de comprimento, um núcleo deveria perfazer pelo menos 2/3 do comprimento radicular, ou então pelo menos a metade do comprimento radicular imerso em osso alveolar, tomando-se o cuidado para que o remanescente de obturação radicular não fique menor do que 4 ou 5 milímetros, que comprometeria o vedamento apical dessa raiz. Com relação a volume, usando-se essa técnica com os pinos no interior do núcleo, nós podemos até pensar em diminuir, de certa forma, o diâmetro desses pinos, visto que eles resultam mais resistentes. Mas, de novo, se nós nos atermos àquilo que já existe, nós nos limitamos, tanto no sentido vestíbulo-lingual quanto no sentido mesiodistal, a cerca de 1/3 do volume da raiz. Existe algum tipo de aplicação específica? Eu acho que, do ponto de vista, se nós pensarmos do ponto de vista de resistência, naquelas raízes onde a gente tem um pequeno volume, né, e que o alargamento dessa raiz pudesse provocar um enfraquecimento muito grande dessa raiz, talvez o uso de um pino de aço, né, com um pequeno alargamento, a gente já conseguisse um núcleo suficientemente resistente, né? Porque se eu construir apenas com uma liga fundida, uma liga não nobre, ou mesmo uma liga nobre, uma liga de ouro, né, eu vou ter um volume muito pequeno desse pino e ele pode eventualmente se quebrar ou entortar, né, se curvar. E naqueles pinos onde nós usamos, então, esse pino perfurado, que permite o retratamento endodôntico, eu acho que o mais importante nesses casos está na aplicação desses núcleos naquelas raízes onde a gente tem, por exemplo, uma lesão endodôntica cuja cicatrização nós devemos esperar e necessitamos colocar a prótese imediatamente em cima. Eventualmente, nós poderemos reintervir nesse canal num momento futuro, sem ter que lançar mão de uma cirurgia paraendodôntica, por exemplo. Sem contar que essa perfuração também, na eventualidade de se necessitar, facilita a remoção do pino através de instrumentos especiais. Existem aqueles casos também de raízes cuja relação com o seio maxilar ou então com o canal dentário inferior ou com o forame mentoniano, existem situações que tornam a cirurgia paraendodôntica um ato cirúrgico de maior risco para o paciente. Nesses casos, nós deveríamos usar esses núcleos perfurados ou núcleos com esses pinos perfurados que facilitariam no caso de nós necessitarmos fazer uma reintervenção endodôntica. Existe algum critério para a escolha dos diâmetros, comprimentos e, por acaso, algum formato diferenciado? Não. Normalmente, os pinos que a gente utiliza, os pinos pré-fabricados, eles têm formatos cônicos ou cilíndricos e eles possuem rosca ou não, certo? Muito bem. Os pinos que possuem rosca, eles têm a vantagem de a liga metálica da fundição, né, se imbricar mais fortemente nele, o que não acontece, por exemplo, com um pino liso, mas isso é perfeitamente possível de se fazer. E nós usamos de preferência sempre um pino cilíndrico e esse pino cilíndrico, a parte cilíndrica dele vai se adaptar apenas ao terço apical do canal, né, ao terço mais apical do núcleo, porque o terço médio e o terço coronário do núcleo vai ser
preenchido, esse pino vai ser completado com a liga da fundição. Se você tiver alguma dúvida e quiser mais esclarecimentos sobre os temas abordados aqui na PCD TV, ligue para o número 011 6950 3612. Por razões éticas, não podemos informar telefone e endereço dos profissionais que participam deste programa. Faça também a sugestão de temas que possam colaborar com a classe odontológica. Anote de novo o número 011 6950 3612. Uma festa que já virou tradição, a comemoração do Dia do Dentista, organizada pela APCD. Este ano, a festa foi no último dia 25 de outubro e reuniu centenas de pessoas. 600 pessoas entre profissionais e familiares compareceram a esta tradicional festa. Presidentes e diretores das regionais e da APCD Central tiveram a oportunidade de comemorar o Dia do Cirurgião Dentista no ginásio da APCD. O cantor Franco Nero deu início às festividades, levando os convidados à pista de dança. Num show à parte, o grupo Os Violinos de São Paulo empolgou com a execução da música Tarantela. Mas a noite não parou por aí. Depois do sorteio de prêmios, a festa foi encerrada com o show e a música da banda Nova Geração. A cada ano nós temos procurado aprimorar para que o cirurgião dentista possa realmente aproveitar o seu dia se divertindo, se confraternizando com os colegas e aproveitando para estar junto com a sua família também. A cada ano se amplia a participação, cada vez mais os colegas desejam que a associação realmente realize esse congressamento. Está aí o efeito. Provavelmente o ano que vem, próximo ano, nós não tenhamos condições de realizá-la aqui nas nossas instalações. A nível de categoria, doutor Baldassi, quais são os planos daqui para o futuro? Não, o nosso prédio está aí. Esta semana nós terminamos a estrutura. Em novembro nós faremos a cobertura. Em dezembro a chopada comemorativa. E, se Deus quiser, no ano 2000, com tudo aquilo que nós temos recebido dos colegas e das empresas, certamente nós iremos inaugurar essa nova sede em janeiro do ano 2000, num ato simbólico da abertura do 19º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Na próxima semana, você já sabe, temos encontro marcado aqui na APCD TV. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui pela rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.